Governo brasileiro confirma a importação de 2 milhões de doses da vacina de Oxford da Índia. Ministério das Relações Exteriores revelou que doses vão começar a chegar ao Brasil ainda em janeiro. México aprova o uso emergencial de vacina da AstraZeneca contra o coronavírus. Angela Merkel anuncia a prorrogação do lockdown na Alemanha até o fim de janeiro. Bolsonaro desabafa e diz que o Brasil está quebrado e fala em dificuldade de executar planejamento. Brasil volta a romper a barreira dos 1.000 óbitos por Covid em 24 horas. Filho de Rubens Barrichello assina contrato para correr na Fórmula 3 europeia. E você vai conhecer o suco detox, que ajuda a limpar o organismo depois dos exageros das festas de fim de ano. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. Começamos essa edição com a corrida eleitoral para a disputa da presidência da Câmara dos Deputados. Os candidatos Arthur Lira, do Progressistas de Alagoas, e Baleia Rossi, do MDB de São Paulo, iniciaram as articulações em busca de votos. O Partido dos Trabalhadores confirmou que irá apoiar Baleia Rossi, candidato indicado pelo atual presidente da Casa, Rodrigo Maia, do Democratas. A corrida pela cadeira da presidência da Câmara dos Deputados está acirrada. A semana começou com candidatos viajando pelo Brasil e investindo na apresentação de propostas pelas redes sociais. Isso na expectativa de atrair aliados e buscar apoio para a eleição prevista para o início de fevereiro. Mesmo com o apoio informal, os candidatos contam com a surpresa na hora da votação, já que ela é sigilosa. E os candidatos devem contar com a possível traição na hora da escolha. Contudo, eles estão trabalhando para afirmar ainda mais a confiança de partidos e legendas. Na última segunda-feira, Baleia Rossi recebeu o apoio de 11 partidos, entre eles o Partido dos Trabalhadores e da oposição. A bancada soma 261 candidatos. No Twitter, ele comemorou a adesão. Ainda pelo Twitter, Rossi declarou em um post, #Frente Ampla, ficou ainda maior. O PT anunciou apoio à nossa candidatura. É um grande dia para quem defende uma Câmara livre e independente. Somos 11 partidos diferentes. Divergimos em muitos assuntos, mas estamos juntos na defesa de uma democracia viva e forte. O presidente Jair Bolsonaro declarou apoio ao deputado federal Arthur Lira, que é o líder do Centrão na casa. Além dele, estão na disputa, concorrendo à cadeira por fora, os deputados Fábio Ramalho, do MDB de Minas Gerais, e Capitão Augusto, do PL de São Paulo. Mesmo com o apoio do Planalto, em entrevista à Jovem Pan News, Lira declarou que deve atuar de forma independente. A minha candidatura ela é fruto do apoio do meu partido, a princípio, e do apoio de partidos que pensam parecidos, né? Nós somos partidos de centro e sempre trabalhamos para dar estabilidade e previsibilidade ao país nas pautas mais necessárias. Eu entendo que todas as candidaturas postas até agora, de um jeito ou de outro, são de partidos de centro e partidos da base do governo. Uns tentam modificar essa visão momentaneamente. Então, eu não faço nem apoio ao governo e a problemas do Brasil de ocasião e também não faço oposição de ocasião, quando é conveniente. Já seu principal oponente, Baleia Rossi, pretende defender uma agenda econômica liberal, apoiando as reformas tributárias e administrativas. O Ministério das Relações Exteriores confirmou hoje a compra de 2 milhões de doses de vacina contra a Covid-19, produzidas pelo laboratório indiano Serum, em parceria com a empresa indiana de biotecnologia Bharat Biotech. As farmacêuticas indianas foram contratadas para produzir 1 bilhão de doses da vacina da AstraZeneca, desenvolvida em parceria com a Universidade de Oxford para países em desenvolvimento. Ainda de acordo com Itamaraty, as doses começaram a chegar ao Brasil ainda neste mês de janeiro.
E a campanha de vacinação contra a Covid-19 vai ganhar reforço no México após o governo ter autorizado a vacina da AstraZeneca Oxford para uso emergencial. As autoridades sanitárias anunciaram que o imunizante pode começar a ser aplicado em março. O subsecretário de Saúde e porta-voz da estratégia no combate ao coronavírus, Hugo Lopes-Gatell, informou que foram adquiridas 77 milhões e 400 mil doses da vacina. Teríamos possivelmente a partir de março a vacina da AstraZeneca também em operação. O programa de imunização contra a doença foi iniciado em 24 de dezembro no México com a vacina da Pfizer-BioNTech. Até domingo, cerca de 30 mil trabalhadores da saúde já haviam recebido a primeira dose. A previsão do governo é vacinar até a primeira quinzena de janeiro entre 700 mil e 750 mil profissionais da linha de frente do combate à pandemia. O México assinou acordos com diversos laboratórios para a compra de até 200 milhões de doses. A Secretaria de Fazenda mexicana informou que pretende imunizar até 116 milhões de pessoas entre 2020 e 2021. Segundo o balanço atualizado da Universidade Johns Hopkins, o México é o quarto país com o maior número de mortes por Covid-19, com quase 128 mil e mais de 1.400.000 casos confirmados. 400 doses da vacina russa Sputnik contra o coronavírus, com a qual a Argentina iniciou a imunização, tiveram que ser descartadas após perder a câmara de frio. O episódio foi anunciado pelas autoridades de saúde do país, que não descartaram uma suposta sabotagem. Pelo menos 400 doses tiveram de ser descartadas por causa da perda da cadeia de frio. A vacina é utilizada pelo governo argentino para imunizar a população desde a terça-feira da semana passada. O episódio ocorreu no Hospital Provincial de Oncologia Luciano Fortabá, da cidade de Olavarría, que fica a 350 quilômetros da capital argentina. De acordo com a nota do governo, foi cortada a transmissão da câmara de segurança que registra imagens do freezer às 2h50 da madrugada e a conexão não foi restabelecida. A campanha de imunização na Argentina contra a Covid-19 começou simultaneamente em todo o país e tem como prioridade a vacinação voluntária do pessoal sanitário. Em 24 de dezembro, chegaram ao país as primeiras 300 mil doses da vacina russa, autorizada com caráter de emergência pelo Ministério da Saúde. Destas doses, 123 mil foram distribuídas na província de Buenos Aires, onde vivem 17 milhões dos 44 milhões de argentinos e que não inclui a área autônoma da capital. A Argentina registra desde março passado mais de 1,6 milhão de contágios e superou as 43.600 mortes por Covid-19. A Organização Mundial da Saúde revelou que a segunda dose da vacina contra a Covid, desenvolvida pelos laboratórios Pfizer e BioNTech, pode ser adiada por várias semanas em circunstâncias excepcionais. O grupo consultivo de especialistas estratégicos em vacinação recomenda a administração das 2 doses do imunizante dos laboratórios Pfizer e BioNTech em um período de 21 a 28 dias. Mas cientistas da Organização Mundial da Saúde revelaram nesta terça-feira que este espaço de tempo pode ser prolongado por várias semanas. O adiamento é uma boa notícia e poderia ocorrer, por exemplo, por circunstâncias excepcionais de contextos epidemiológicos e problemas de abastecimento. De acordo com a OMS, a possibilidade de adiamento permitiria maximizar o número de pessoas que se beneficiam de uma primeira dose. No entanto, o prazo para o reforço vacinal não poderia ser superior a 6 semanas. O anúncio ocorre após o laboratório BioNTech advertir que a máxima eficácia da vacina contra a Covid-19 não estava demonstrada sem a aplicação da segunda injeção. Uma estratégia cogitada por vários países para poder vacinar mais pessoas. A primeira vacina chinesa aprovada oficialmente contra a Covid-19 é eficaz contra as novas variantes do vírus. A nova cepa já foi detectada em vários países e seria mais contagiosa do que as anteriores. A afirmação foi feita por um dos grupos responsáveis pelo desenvolvimento do fármaco. A vacina desenvolvida pelo laboratório público Sinopharm, em parceria com o China National Biotech Group, tem uma taxa de eficiência de 79%,
A eficácia foi anunciada pelo grupo farmacêutico pouco antes de receber uma aprovação condicional para a comercialização. Pequim anunciou na semana passada que detectou a nova variante de origem britânica em um estudante que retornava do Reino Unido. Em 24 de dezembro, a China já havia ordenado a suspensão de seus voos com este país. As autoridades chinesas tentam acelerar a vacinação antes da grande migração do Ano Novo Lunar, que acontecerá em 12 de fevereiro. A festa geralmente provoca o maior movimento de migração do mundo, quando centenas de milhões de trabalhadores deixam as grandes metrópoles para retornar às suas cidades de origem. A equipe da OMS, Organização Mundial da Saúde, encarregada de investigar a origem da pandemia de Covid-19 na China, viajou para o país asiático sem todas as autorizações necessárias de Pequim. O diretor-geral da Agência da Organização Mundial de Saúde, Tedros Adhanom Ghebreyesus, admitiu estar muito decepcionado com o governo chinês. É que a equipe criada pela agência da ONU para investigar a origem da pandemia de Covid-19 na China viajou para o país asiático sem todas as autorizações necessárias de Pequim. Estive em contato com altos funcionários chineses e mais uma vez deixei claro que a missão é uma prioridade para a OMS e para a equipe internacional. Garantiram que a China está acelerando o procedimento interno para o deslocamento do grupo. Nós estamos ansiosos para iniciar a missão o mais rapidamente possível. Ao seu lado, o responsável pelas situações de emergência sanitária da OMS, Michelle Ryan, disse esperar que o problema se trate de uma questão de vistos. Após mais de um ano da detecção dos primeiros casos de Covid-19 na região chinesa em Wuhan, cientistas escolhidos pela OMS pretendem analisar as origens do vírus no país e saber como foi transmitido para os seres humanos. Mas a missão se tornou delicada para Pequim, que não quer assumir nenhuma responsabilidade sobre a pandemia, que já causou mais de 1.800.000 mortes no mundo. A estratégia de espaçar além de 21 dias as doses da vacina contra a Covid pode prejudicar a eficiência do imunizante. O alerta foi dado pelo laboratório BioNTech e alguns países adotaram a medida para vacinar mais pessoas. A empresa afirmou que a eficácia e a segurança da vacina não foram avaliadas para outros calendários de doses além das 2 injeções com intervalo de 21 dias. Diante das reservas limitadas do produto, a Dinamarca anunciou que vai espaçar as 2 doses em 2 semanas, enquanto o Reino Unido decidiu separar as injeções em 12 semanas. Na Alemanha, o Ministério da Saúde pediu às autoridades que avaliem as opções para espaçar a dose. Uma fonte do laboratório afirmou que mesmo que os dados demonstrem que existe uma proteção parcial 12 dias após a primeira dose, não há indícios que demonstrem que a proteção permaneça além de 21 dias. E veja a seguir, o pagamento do Bolsa Família vai começar no próximo dia 18. E veja também, presidente Bolsonaro desabafa e diz que Brasil está quebrado. O presidente Jair Bolsonaro disse hoje a apoiadores que a situação econômica e fiscal do Brasil não é boa e que com esse cenário fica difícil promover mudanças e realizar o que foi planejado. O presidente chegou a dizer que gostaria de mexer na tabela de tributação do imposto de renda, mas que não será possível. Logo pela manhã, o presidente fez uma parada na porta do Palácio da Alvorada para tirar fotos e conversar com apoiadores que o aguardavam. Ao ser questionado sobre a situação do país, Bolsonaro fez uma análise do cenário econômico e ainda criticou a maneira como parte da imprensa tem feito a cobertura da pandemia. Chefe, o Brasil está quebrado, chefe. Eu não consigo fazer nada. Passou por lá. Eu queria mexer na tabela de imposto de renda. Teve sim. Não quer. Esse vírus potencializado pela mídia que nós temos, essa mídia sem caráter que nós temos. É verdade. Mas o povo está alerta a isso. É um trabalho incessante de tentar desgastar para retirar a gente daqui, para voltar alguém para atender os interesses escusos da mídia. Nesta terça-feira, o presidente ainda realizou reuniões com assessores, ministros e fez uma visita técnica ao Ministério da Saúde.
O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que, ao afirmar que o Brasil está quebrado, o presidente estava se referindo especificamente ao setor público. O governo precisa respeitar o teto de gastos para controlar as contas públicas. Paulo Guedes ressaltou que é um dos motivos pelos quais não existem divergências entre a equipe econômica e o presidente Jair Bolsonaro. O respeito ao teto de gastos tem sido o principal argumento para que seja rejeitada a ideia de prorrogação do auxílio emergencial. O pagamento do Bolsa Família deste ano vai começar no próximo dia 18. Na lista estão 14 milhões de benefícios, mas este ano vai ter uma novidade. Uma novidade daquelas: quem recebe Bolsa Família e fez doações a campanhas eleitorais vai ter o pagamento cancelado. Famílias que tiveram um integrante eleito na votação municipal ou que fizeram doações a um candidato nas eleições vão ter o Bolsa Família cancelado. As descobertas foram feitas com base em dados cruzados do Tribunal Superior Eleitoral, do Tribunal de Contas da União e do Cadastro Único. O cancelamento vai começar já neste mês de janeiro para as famílias que tiveram algum membro eleito e que declararam à Justiça Eleitoral ter um patrimônio maior que R$300 mil. Já em fevereiro, devem ser retirados os benefícios de famílias em que um integrante tenha doado à campanha 2 salários mínimos mensais por pessoa da família. As doações menores ou a prestação de serviço com remuneração devem sofrer um bloqueio temporário para confirmar a irregularidade. Nesse caso, as famílias terão até maio para atualizar o cadastro e provarem que estão em situação legal. Caso contrário, o pagamento do Bolsa Família vai ser cancelado em junho de 2021. Todos os beneficiários que tiveram o pagamento cancelado podem apresentar ao governo, por meio das prefeituras, eventuais esclarecimentos para atestar que ainda mantém as condições necessárias para fazer parte do Bolsa Família. O TSE informou que 91.500 beneficiários do auxílio emergencial ou do Bolsa Família doaram dinheiro para campanhas eleitorais nas eleições municipais de 2020. Os valores passaram de 77 milhões de reais. O Superior Tribunal de Justiça mudou a regra e quem enviar dinheiro ao exterior para quitar assistência técnica ou serviços terá que pagar imposto de renda. Muitas empresas deverão contestar a mudança. Só no ano passado foram gastos 44 bilhões de dólares em serviços. Pelo que decidiu o STJ, a Receita Federal cobraria 15% de imposto de tudo que foi gasto, prejudicando os negócios de quem está no Brasil. E agora o mercado financeiro. O dólar fechou em queda nesta terça-feira, com os operadores monitorando o avanço da Covid-19 pelo mundo, a imposição de novos lockdowns na Europa e a disputa pelas últimas cadeiras no Senado dos Estados Unidos. Com isso, a moeda norte-americana recuou 0,16% e encerrou o dia cotada a R$ 5,26 na venda. O levantamento de uma consultoria especializada em educação revelou que 68% das escolas brasileiras pretendem reajustar o valor das mensalidades. As outras ainda não decidiram. E é bom negociar, porque enquanto alguns contratos prevêem a correção baseada no IPCA, que passou um pouco dos 4%, outros estão baseados no IGPM, que passou dos 23%. O preço médio do etanol subiu em 3 estados e no Distrito Federal. Em 12, não houve alteração. Apenas no Amapá, a Agência Nacional de Petróleo não pesquisou as cotações. Em São Paulo, que é o maior produtor do país, o litro foi vendido a R$ 3,01, 3,1% mais barato que na semana anterior. Em compensação, o biocombustível subiu a R$ 3,49, com alta de mais de 3%. Apesar da pandemia, muitas famílias estão viajando de férias e os hotéis para pets, estão lotados. Mas é preciso tomar alguns cuidados para encontrar estabelecimentos que estejam preparados para receber os bichinhos de estimação. A taxa de ocupação nesta clínica, que oferece hospedagem, é de quase 100%. Começou em dezembro e segue até o fim das férias de janeiro. Tradicionalmente, os animais da raça Rottweiler, que são da mesma família, ficam hospedados em média 10 dias e 2 vezes por ano. A orientação do Conselho é verificar sempre a lista dos credenciados. A nossa recomendação é que a pessoa pesquise no nosso site,
que o estabelecimento esteja registrado no conselho e que tenha um médico veterinário responsável pelo estabelecimento, que é o que traz a segurança do seu pet, do seu animal que vai estar sendo hospedado. Entre as exigências antes da hospedagem estão carteira de vacinação e vermifugação em dia. Verificação da vacinação se está em dia, já avalia o animal se ele está apto também a ficar na hospedagem, se ele está bem de saúde. Não ocorra que um outro animal venha transmitir uma outra doença durante esse período. Nesta clínica veterinária, o banho de sol é individual, de 20 a 25 minutos. A preocupação do Conselho de Veterinária é em relação às hospedagens não credenciadas e aos aplicativos que oferecem esse serviço sem regulamentação. Os riscos de acidentes são grandes. Além da supervisão de médico veterinário, os locais precisam oferecer segurança aos pets, tanto em relação à saúde quanto em relação à alimentação e ao bem-estar. A gente não recomenda, esses aplicativos que é caseiros, a gente não tem controle nenhum disso. Acredito que nem quem oferece possa até oferecer algum risco. E veja a seguir os números do coronavírus no Brasil e no mundo. E ainda, a Alemanha anuncia a prorrogação do lockdown até o fim de janeiro. A chanceler Angela Merkel anunciou nesta terça-feira que, para tentar conter a propagação do coronavírus, a Alemanha vai prorrogar e reforçar o confinamento parcial até o dia 31 de janeiro. Berlim disse nesta terça-feira que a Alemanha vai permanecer em lockdown para conter o avanço da Covid-19 até 31 de janeiro. As medidas de confinamento que foram intensificadas ficariam em vigor a princípio até o próximo domingo. São medidas mais fortes devido ao agravamento da situação, especialmente no que se refere ao contato, à movimentação em áreas muito afetadas. As restrições afetam ainda escolas e creches. A maioria dos estabelecimentos comerciais que não forem essenciais permanece fechada. A partir de agora, reuniões só poderão ocorrer entre 2 pessoas, em vez das 5 fora do núcleo de convivência permitidas anteriormente. O confinamento estrito imposto por vários países europeus não é realizado na Alemanha. Mas os deslocamentos estão limitados a um raio de 15 quilômetros do domicílio nos locais onde a incidência supera os 200 novos contágios por 100 mil habitantes. A Alemanha já registrou até agora quase 1.800.000 casos de Covid-19 e cerca de 36 mil mortes. Hoje, o governo francês prometeu ampliar, acelerar e simplificar a campanha de vacinação contra a Covid-19 depois de uma avalanche de críticas. As reclamações foram pelo início lento em comparação com outros países europeus. Em entrevista à rádio RTL, o ministro da Saúde, Olivier Véran, declarou que a velocidade de cruzeiro da vacinação vai alcançar a dos vizinhos nos próximos dias. Até 1º de janeiro, 516 pessoas haviam recebido a primeira dose do imunizante da Pfizer no país, contra 200 mil na Alemanha e 1 milhão no Reino Unido. Essa diferença nos números gerou críticas fortes na França. O ministro da Saúde também prometeu ampliar os grupos prioritários de vacinação. As pessoas com mais de 75 anos, ainda que não morem em lares para idosos, vão poder receber a vacina neste mês. De acordo com uma pesquisa de opinião realizada na semana passada pelo Instituto Ipsos, apenas 40% dos franceses estariam dispostos a se vacinar. Desde o começo da pandemia, mais de 65 mil pessoas morreram de Covid-19 na França. O Banco Mundial melhorou a previsão de crescimento econômico para a América Latina em 2021. O produto interno bruto dos países da região, muito afetados pela pandemia de coronavírus, deve ter uma alta de 3,7%. A instituição melhorou a previsão anterior de um crescimento de 2,8% para a região, que sofre muito com a pandemia. Ao divulgar suas perspectivas econômicas mundiais, o organismo multilateral afirmou que espera-se que a atividade econômica regional cresça 3,7% em 2021. A alta deve ocorrer à medida que se flexibilizem as iniciativas para mitigar a pandemia, se distribuam vacinas, se estabilizem os preços dos principais produtos básicos e melhorem as condições externas.
Mas a instituição ressaltou que a recuperação, que chegará depois de uma década de crescimento lento, será muito leve. E ainda advertiu que um cenário negativo, com atrasos na distribuição da vacina contra a Covid e com efeitos colaterais econômicos, poderá reduzir a alta do PIB para 1,9%. Segundo as previsões, vários fatores podem fazer o ritmo da atividade desacelerar. O Banco Mundial menciona, entre eles, a impossibilidade de conter a pandemia, problemas relacionados com a dívida e o financiamento externo, o ressurgimento de tensões sociais, danos econômicos causados pela pandemia, cuja gravidade não se previu, e perturbações relacionadas com a mudança climática e os desastres naturais. O PIB mundial crescerá 4% este ano, mas o banco aponta que a queda da economia em 2020 pode ser menos forte do que o esperado. Fernanda Costa, filha do traficante Fernandinho Beiramar, que cumpre pena, tomou posse como vereadora do município de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Ela vai ocupar o lugar do titular do cargo, que foi convidado para ser secretário municipal. Atualmente, o pai da vereadora, Fernandinho Beiramar, está preso em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Ele é conhecido como um dos principais traficantes do país, talvez até do mundo, e foi condenado a 320 anos de prisão por formação de quadrilha, tráfico de drogas e homicídios. A agora vereadora Fernanda Costa, de 35 anos e dentista de formação, estava como suplente. Ela responde a processo em Rondônia, onde teria ajudado a comandar os negócios do pai. Como vereadora, a Justiça terá que fazer uma pausa nas investigações. E veja a seguir informações importantes da live do Missionário Soares. E você vai conhecer os benefícios do suco detox. E agora, olha só essa dica para quem deu aquela exagerada nas festas de fim de ano. Os sucos detox ajudam na desintoxicação do organismo. Nesta loja de produtos naturais, os itens para a dieta detox fazem sucesso, principalmente nessa época do ano, após as festas de Natal e Ano Novo. Porque eles exageram na questão da comida e daí no começo do ano a gente vende super bem os detox. Suzy explica que estes produtos naturais são os mais pedidos por quem está começando um detox. Segundo ela, a maioria dos que procuram pelos itens vem por indicação de um nutricionista ou por curiosidade na dieta. E uns vêm aqui meio perdido e a gente acaba indicando porque a gente sempre está comprometido com nossos clientes devido à necessidade de cada um. A nutricionista Jéssica Braga alerta que não existe uma receita mágica para quem quer fazer um detox ou começar a se alimentar melhor neste novo ano. Segundo ela, são muitos detalhes que levam a um estilo de vida mais saudável. Receita milagrosa não tem, né? Então, muito se busca, né? Principalmente hoje na internet, que está fácil acesso, mas não tem uma receita de bolo pronta, né, para um milagre. Então, é o quê? É voltar a uma alimentação normal, fazer atividade física e um sono de qualidade, né? Dormir às 8 horas da noite, fazer o descanso. Isso tudo está tudo incluído para você conseguir repor as suas energias e conseguir perder peso. Jéssica ainda explica que a dieta detox deve ser de curto prazo, com o objetivo de estimular a desintoxicação do organismo. Várias receitas ajudam nessa missão, como alguns tipos de sucos, que misturam folhas e frutas. E para ajudar quem quer iniciar o ano sem peso na consciência, ela dá a dica de uma receita que pode ser feita em casa. Então, o suco detox ele é uma ótima alternativa, né? Pelo fato de ter igual o vegetal, né? Igual a couve, que ela é uma fonte de fibra e ferro. Por ter a fruta, aqui nós vamos usar o abacaxi, né? Que é uma fonte de vitamina C, tem a bromelina, mas você pode estar usando outra fruta, né? O que você gostar aí na sua casa, sem problema. Vamos usar também os antioxidantes, como a hortelã e o gengibre. O gengibre também é uma ótima opção por ser termogênico.
E vamos usar também a água, né, como a parte de hidratação. Mas você também pode estar usando a água de coco ou até mesmo um chá. O recomendado é que não se coe o suco, bata bem para aproveitar a fibra. Então, ela vai aumentar a saciedade, vai ajudar no melhoramento intestinal e a gente vai estar aproveitando o alimento no todo. Então, aqui o suco já está pronto para consumo. Não é indicado adicionar açúcar. Então, se você usar uma fruta um pouco mais azeda, então, recomendado é usar os adoçantes, né, como stevia e xilitol. Mas não há necessidade que a fruta já tenha o açúcar próprio, então é só tomar. E chegou o momento de fé e esperança na live do missionário R.R. Soares. A palavra de hoje está no livro de Jeremias, capítulo 31, versículo 37. Acompanhe o ensinamento do missionário Soares neste versículo. Assim diz o Senhor, se puderem ser medidos os céus para cima e sondados os fundamentos da terra para baixo, também eu rejeitarei toda a semente de Israel por tudo quanto fizeram, diz o Senhor. Mas pode, não tem condição. Medir os céus não tem. Os astrônomos dizem que o que está visível com grandes equipamentos, galáxias poderosíssimas, isso aí é só o que puderam ver. Quanto mais avançarem, mais vão ver. Porque Deus é inesgotável, Deus fez uma coisa muito grande e não tem e também é imensurável, não tem como medir a obra dele. Agora, se pudesse, então ele falou assim, eu também rejeitarei toda a semente de Israel. Olha, para dar um exemplo, para falar uma coisa, deu um exemplo tão grande. Ele não rejeita aquela pessoa que quer se acertar na vida. Põe no seu coração. Ainda que você tenha caído, tenha feito uma coisa muito grave, se você buscar de Deus o perdão, Ele vai lhe perdoar, você vai se levantar e você vai ser uma pessoa muito abençoada. Você vai ser um exemplo para a nossa geração. Agora acompanhe o que diz o Senhor no versículo seguinte. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que esta cidade será reedificada para o Senhor. Aí ele fala os pontos que desde a torre de Ananel até a porta da esquina. Mas o importante é que ela seja reedificada para o Senhor. Sabe por que ele quer reedificar você, quer perdoar, lhe colocar de pé? Para Ele. E por que ele quer para Ele? Para Ele poder lhe usar para fazer o bem. Deus não faz mal para ninguém. A pessoa mais má que tem no mundo, se ela parar a reconhecer, Deus, eu fiz o que não prestava. Abriu o coração, pode ter certeza que Deus vai perdoá-la. Deus vai dar a ela aquela posição para ela recomeçar de novo. E vamos à pergunta para o missionário Soares responder. Por que é tão importante nós perdoarmos alguém? Isso é muito importante. Você imagina se você faz alguma coisa contra mim, eu fico chateado com você. Poxa, eu não podia ter magoado o missionário. Por que eu falei aquilo? Por que eu fiz aquilo? Aí você vem numa atitude toda assim, dolorida, né? Humilde, missionário, me perdoe. Eu não podia, eu não sei por que eu falei aquilo. E eu digo para você, como é que é o nome dela? É Fabiana. Fabiana de Jesus, nem esqueça. Você não tem nada de ficar chateada não, porque eu já perdoei você. E esse seu pedido agora selou o perdão que eu lhe dei. Pode alegrar. Aí você vai ficar tão alegre, né? Então assim que é bom de perdoar alguém, mas não podemos perdoar sem que a pessoa reconheça. Veja lá em Lucas capítulo 17, versículo número 3. E encerramos o programa de hoje com o missionário Soares respondendo mais uma pergunta. Da Renata de Jesus, de Vitória no Espírito Santo, ela pergunta se Deus cumpre tudo o que promete. Se você já é de Jesus, você podia estar ensinando a gente, então perguntando, Renata. O seu nome é Renata de Jesus. Quem é de Jesus sabe tudo. Deus cumpre tudo que promete, mas desde que nós permitamos. Ele prometeu a Israel que ele nunca mais sairia da Terra Santa, se permanecesse no caminho. Mas Israel foi a adotar costume dos pagãos que moraram ali antes. E o resultado foi perturbação, foi sofrimento, foi tanta coisa triste que essa nação passou.
mas depois voltar. É como Deus disse aqui, se pudesse medir lá em cima no céu até a altura máxima e a profundidade máxima, mas vamos dizer assim, da estrutura da terra, tem coisa aí que o homem nunca vai descobrir, né? Conforme diz aqui a palavra do Senhor. Sempre quando falamos da Bíblia, devemos ler, né? Se puderem ser medidos os céus para cima e sondados os fundamentos da terra para baixo. Que os fundamentos não é só o que tem na terra, não. Tem muitas leis aí da natureza que faz a terra ter os seus fundamentos, os seus alicerces, né? Para poder manter rodando em torno de si mesma e nunca desviar. Você imagina se ela inclinar 10 graus para um lado, eu não sei se é para isso ou para isso. Para um lado, inunda toda a terra de água. É outro dilúvio, morre todo mundo. E se ela inclinar para o outro lado, some toda a água do planeta. Mas Deus põe na medida exata. E pôs você aqui na medida exata. Você que se sente um lixo, uma pessoa que não tem valor, isso é coisa do inimigo, é o diabo que quer roubar a sua felicidade. Acredite que você é uma pessoa abençoada.